Diz assim, ó. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar das obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos para perguntar-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo ensinado o Evangelho. E feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Amém, igreja? Palavra de Deus, ela vem falando de um momento em que Jesus estava ali ensinando os seus 12 discípulos. E quando ele sai ali para ensinar na cidade deles, diz a palavra, João Batista ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo. Só que quando João Batista ouviu isso, ele estava onde? Ele estava no cárcere. Já tinha sido preso para depois ser morto, para depois ser decapitado, que foi o que aconteceu com ele na sequência. Só que ele mandou os 12 dos seus discípulos fazer uma pergunta para Jesus. Ele mandou o discípulo dele perguntar se é ele aquele que Israel estava esperando, ou se ele deveria esperar por outro ainda. E sabe quem falou isso? João Batista, aquele que o próprio Jesus depois testifica dele, quando ele fala que dos nascidos de mulher não houve, nunca haveria mais um como João Batista, outro igual a ele, não ia mais haver. Jesus testificou que ele era um dos maiores profetas que o mundo já tinha conhecido, e não ia aparecer outro igual. E ele que teve a ousadia de denunciar o pecado do rei, por isso ele foi preso e depois decapitado e morto. Mas aqui nós estamos vendo o João Batista que estava preso, estava no cárcere e estava com dúvidas. O mesmo que olhou para Jesus uma hora e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. O mesmo que batizou Jesus. E nesse momento aqui ele estava com dúvidas se Jesus era aquele que ele esperava ou não. Mas sabe por que João Batista teve essa dúvida na cabeça dele, igreja? Porque você viu como é que ele estava no cárcere e tinha sido preso. Estava vivendo um momento muito ruim da vida dele. João Batista, como o próprio Jesus fala, era nascido de mulher. Ou seja, ele quis falar que João Batista era homem de carne e sangue, mesmo sendo profeta, era homem também. E tinha também seus temores, mesmo sendo ousado, mesmo tendo o espírito de Elias. Mas ele tinha seus temores, ele estava passando um momento difícil da vida dele ali na prisão. Com certeza, quando ele foi preso, os soldados não pegaram ele de mansinho, com delicadeza. A Bíblia não fala, mas ele pode ter apanhado dentro do cárcere, né? Sofreu lá dentro.
e estava também já sabendo que talvez dali não ia sair mais vivo, que foi o que aconteceu. E nessa hora, o lado humano de João Batista falou ali também, quando ele mandou perguntar, o discípulo perguntar se Jesus era o Messias, se ele era o enviado que ia salvar Israel, porque ele estava passando por um momento difícil da vida dele, porque ele estava passando por um momento que ele sabia que de uma hora para outra ele poderia morrer naquela situação. E assim às vezes estamos nós, quando estamos atravessando na nossa vida momentos de extrema dificuldade, que às vezes a dúvida quer se infiltrar na nossa mente e achar lugar no nosso coração. Mas o que Jesus manda falar para a igreja e para todos nós nesse lugar, nessa noite, povo de Deus, escute bem isso. Ele manda falar o mesmo que ele mandou falar para João Batista no cálice. O que ele mandou falar? Conte para João Batista o que vocês viram e ouviram. Sabe por quê, igreja? Nós temos que se lembrar das palavras de Jesus quando estivermos passando pelos dias difíceis, pelos momentos de aflição. Lembre daquilo que Jesus já falou para você. Lembre das palavras. Ele mandou o discípulo dele falar para João: falem para João que vocês viram e ouviram. Ouviram o quê? As palavras dele, de Jesus. E viram o quê? O que nós podemos dizer que nós vimos? Nós já vimos o que Deus fez por nós no passado, quando Ele livrou nós de tantas coisas ruins e adversas da nossa vida. Ele até pensou de repente que era o nosso fim, que tinha acabado para nós. E nós estamos aqui reunidos porque Ele cuidou de mim e de ti, para nessa noite estar aqui na casa dele, adorando e exaltando o nome dele. E esse problema que nós estamos passando agora não é nada para Ele, porque agindo Deus, ninguém impede. Amém? Que Deus te abençoe e que fale mais contigo nesse lugar.